aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Você pode erguer suas mãos um pouco mais. Declarar a santidade do Senhor, a bondade do Senhor, sua misericórdia. Reconhecemos sua bondade no nosso meio, Senhor. Você tem sido tão bom, tão fiel, tão maravilhoso, Pai. Suas misericórdias têm nos sustentado em vida e têm nos dado força para avançar. Reconhecemos que não se trata da nossa força, não se trata da nossa habilidade, se trata do Teu poder dunamis em nós, nos capacitando a desfrutar de cada promessa. Te honramos nessa noite. Obrigado pela unção, obrigado pela graça, obrigado pela manifestação do Teu Espírito no nosso meio. Te honramos, Senhor. Digno, 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 digno de honra, louvor, digno de tudo que somos. Te exaltamos, Pai amado, te exaltamos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você pode sentar, queridos. Muito obrigado, maravilhoso, muito bom estar aqui com os irmãos. Que bênção. Estou muito feliz de estar aqui com os amados, os irmãos de Pinheiro. Já conheço alguns, é bom rever irmãos, é bom conhecer outros. Graças a Deus, onde nós chegamos, encontramos uma boa parte da família de Deus. Então, independente de onde você esteja naturalmente, eu digo, você está em Cristo Jesus. E graças a Deus nós temos uma ligação de coração para coração, né? Fico muito feliz, honrado, pastor Janduí, pela oportunidade, pastor Bruno, pessoas queridas aqui. E eu estava tão animado com o louvor, que eu pensei, eu posso ir embora tranquilo agora. Quando eu vi o pastor dando o aviso, eu disse, rapaz, tá bom, então eu posso ir embora agora. Depois do louvor, das ofertas, eu disse, não, eu vou ficar agora. Eu vou ficar até o final. Deus tem muita coisa boa para fazer, Ele está fazendo. Você reconhece que Deus está trabalhando a seu favor? Não seria tão bom se não fosse Ele, queridos. E eu tinha uma nota no meu coração quando o pastor Janduí começou a falar, e eu fiquei pensando sobre o que eu iria falar agora. Porque a nota que existe no meu coração, de fato é uma nota de alerta para com as palavras que nós temos recebido. Irmãos, Deus não lança profecias à toa, Ele não lança suas palavras sem propósito. Sempre que Ele fala, Ele está comprometido com aquilo que Ele diz. Eu lembro quando eu estava orando ao Senhor e uma inspiração começou a chegar. E enquanto eu estava orando, eu disse, Senhor, eu sei que as Tuas palavras precedem as Tuas obras. E eu continuei orando e eu percebi que aquela afirmação ainda nem estava completamente correta. Deus me disse, as minhas palavras são as minhas obras. Jesus falou isso em João no capítulo 14 e fez mais sentido ainda. Se você agarra uma palavra de Deus, você está agarrando tudo que Deus é, tudo que Deus pode e tudo que Ele tem naquele sentido. Desconsiderar uma palavra vinda de Deus, querido, é uma grande tolice. E a Bíblia diz, Jesus exortando, Ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, querido, ouça com atenção o que Deus está fazendo no nosso meio. As suas palavras vão nos levar a esse lugar de plenitude que Ele tem falado. E a nossa parte é simplesmente ter expectativas. Ele vai fazer como Ele disse. Não vai cair uma vírgula daquilo que Ele falou. Se você recebeu algo da parte de Deus, meu querido, pode ficar certo de que Ele está totalmente empenhado em cumprir a palavra dEle na sua vida. Totalmente empenhado. Quando nós vemos a Bíblia, irmãos, apenas como um livro, nós vamos receber o galardão que um bom livro tem para trazer para nós. Conhecimento intelectual, talvez o deleite mesmo da leitura, mas se você enxerga a Bíblia como uma palavra de Deus, você vai receber o benefício que a palavra de Deus tem para operar na sua vida. Ela transforma desertos em paraísos. Ela transforma lugares secos em uma grande abundância. E eu vejo sobre a sua vida um grande jardim começando a florescer nesses dias, por causa das palavras e por causa do acolhimento à verdade que você tem ouvido. Você está comigo? Amém. De alguns meses para cá, uma nota veio muito forte no meu coração, lendo o livro de Atos, no capítulo 13, se não me engano, versículo 36, Deus fala sobre Davi, e ele diz que Davi serviu a sua própria geração. Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Davi, enquanto estava vivo, serviu a sua própria geração. Sabe por que você está vivo hoje? Jesus não te arrebatou ainda. Ele gostaria de ver você no céu. Ele quer você junto com Ele. A Bíblia diz que Ele quer que você esteja com Ele para sempre.
De fato, Jesus está no nosso meio. Mas existe uma razão, irmãos, se nós não somos da terra, existe uma razão pela qual nós estamos na terra. Você está comigo? Se ele não quisesse você aqui, em João no capítulo 17, a oração dele seria: Deus, tira-os da terra, Pai, tira-os daqui. Mas ele disse: Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, eu peço que o Senhor os livre do mal. Por qual razão? Deus também espera que você sirva a sua geração. Deus espera que você cumpra o propósito da sua vida. Deus espera que você fale para aqueles que estão esperando ouvir a sua voz. Existem pessoas, irmãos, existem ouvidos que estão conectados à voz que vai sair da sua boca e que vai trazer despertamento para a vida dessas pessoas. Agora, para que a gente desperte outros, nós precisamos estar bem acordados e alerta. Nós não podemos perder nada. Você está comigo? A herança é grande demais. Precisa ser desfrutada aqui, para que nós possamos trazer outros a mesma herança que nós estamos recebendo. Você está feliz? Amém? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, se você puder abrir lá comigo, 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 11, aleluia. Ele diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, o amor, a constância e a mansidão. Ele estava dando alguns conselhos para Timóteo antes. Você vai ver ele falando sobre o cuidado com a cobiça ou a avareza ou a idolatria. Você sabe que avareza e cobiça significam idolatria por algo que não merece a sua adoração. Amém? Você quer saber um sintoma grande, irmãos, de idolatria? É o quão apegado você pode estar a alguma coisa que Deus tenha te dado. Como nós estávamos ouvindo aqui, Deus não está interessado, irmãos, apenas nos nossos 10%. Deus está interessado em tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós podemos fazer. Ele está interessado em cada gota de suor que possa escorrer do seu rosto. Ele quer que você viva para Ele. E enquanto nós vivemos para Ele, Ele tem prazer de nos acrescentar aquilo que nós temos necessidade. Você está comigo? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E queridos, como filhos de Deus, uma das necessidades que nós precisamos ter é de cumprir o seu plano para a nossa vida. Amém? Enquanto não se tornar uma necessidade, Ele não pode suprir. Mas se torna uma necessidade para você, você vai desfrutar de suprimento divino. Amém? Ele disse: olha, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. E combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Eu amo esse texto de Paulo. Ele disse: meu filho, combata o bom combate da fé. Graças a Deus, irmãos, nós estamos à sombra da maior vitória que nós poderíamos desfrutar na nossa vida. Nós não estamos combatendo a fim de derrotar um inimigo que já é vencido. Nós estamos debaixo da sombra da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele já venceu por você. Oh, aleluia, Ele já venceu por você. Você não precisa se esforçar para lutar contra o diabo. Nós já estamos em uma posição de vitória por causa de Cristo. Agora existe sim um bom combate no qual nós somos chamados a combater. Um bom combate, eu vou frisar, um bom combate. Por que o combate é bom? Graças a Deus, porque nós já estamos de fato nessa posição de vitória. Agora Paulo, ele dá alguns conselhos para Timóteo, seguindo o conselho do bom combate. Ele diz: toma posse da vida eterna. Que bênção. Quantos aqui já receberam Jesus? Levante sua mão, só para que eu possa reconhecer você. Se você recebeu Jesus, a Bíblia diz que você já tem vida eterna. Vida eterna já habita dentro de você. Vida eterna não vai te encontrar do lado de fora da porta da igreja. Vida eterna já está morando em você, uma substância divina, a capacidade e a habilidade de Deus para mudar a tua forma de viver. Você antes era acostumado a viver de uma forma. Uma vez que você recebe vida eterna, você recebe a habilidade de Deus para andar em um novo estilo de vida. Mas o conselho de Paulo é: toma posse da vida eterna. Existe uma tradução, eu vou ler 2 ou 3 traduções para você aqui. Uma delas é da Bíblia Livre. Ele diz: luta a boa luta e agarra a vida eterna.
agarra a vida eterna. A Bíblia Almeida Revisada diz: apodera-te da vida eterna. Aleluia. E a Bíblia, o livro, ele diz algo muito interessante, eu quero que você preste atenção nisso. Ele diz: empenha-te a fundo no bom combate da fé e vive plenamente a posse da vida eterna. Glória a Deus. Eu vou repetir para que você pense sobre isso. Viva plenamente a posse da vida eterna. Paulo não está dizendo que você deve combater para receber a vida eterna, mas ele está dizendo que você deve viver o bom combate da fé, para que você possa desfrutar da vida eterna que já foi dada a você. Você deve se esforçar para combater o bom combate, a fim de que ninguém te roube da posição que um dia você recebeu. O pastor Reagan, que você ouviu aqui a respeito do livro novo dele, ele fala algo muito interessante. Ele participou do exército americano, e ele disse: olha, existem dois tipos de exército, existe o exército de conquista, e existe o exército de ocupação. O exército de conquista vai à frente, luta com os inimigos, vence, e em seguida o exército de ocupação entra na cena para tentar manter, ou para manter aquilo que foi conquistado. De fato, irmãos, muitas pessoas continuam combatendo a vida toda, vivendo uma mentalidade de combate aqui nessa terra, pensando que precisam derrotar o diabo. Mas graças a Deus, irmãos, aquilo que nós não podíamos fazer com a nossa força, Jesus fez, morrendo e ressuscitando. A Bíblia diz que Ele despojou principados e potestades. A Bíblia diz que Ele desmascarou Satanás e nos mostrou a condição que agora nós podemos andar de vitória, de vida eterna. Mas nós temos um conselho aqui da parte de Paulo, que mesmo recebendo essa vida abundante no nosso coração, nós precisamos nos esforçar para viver essa vida. Nós precisamos nos esforçar para desfrutar de vida eterna em cada área da nossa vida. Louvado seja Deus. Deus quer que você desfrute da vida eterna na sua saúde. Deus quer que você desfrute da vida eterna na sua família. Deus quer que você desfrute de vida eterna nas suas finanças e em todas as coisas. Agora, nós precisamos decidir viver o bom combate da fé. Como nós combatemos o bom combate da fé? Louvado seja Deus. Tomando a palavra de Deus e decidindo que, conforme Deus disse, nós vamos estabelecer o ritmo da nossa vida. Se Deus diz avance, querido, avance. Se Deus diz tome cuidado, recue, recue. Existem recuos estratégicos às vezes, mas de fato, irmãos, para combater o bom combate da fé, nós devemos estar debaixo da zona onde a palavra de Deus tem total controle sobre a nossa vida. Você está comigo? Deus precisa ter controle a tudo, em tudo. Ele precisa ter o acesso total. Deus não está satisfeito se apenas uma parte dessa vida eterna está sendo desfrutada, não, queridos. Ele tem mais para você. Aleluia. Não, pastor, já está bom não ir para o inferno. Tá não, irmãos. Ele quer que você viva aqui o que Ele tem para você. Tem muito mais para ser vivido. Agora, a Bíblia fala sobre a existência de um inimigo. Amém? Existe alguém tentando roubar a sua coroa. Por isso Jesus disse: guarda bem aquilo que você tem recebido. E eu vou te dar um bom conselho: presta atenção nas palavras que você tem ouvido da parte de Deus nesse lugar. Guarda essas palavras no bom depósito. Bom depósito é um lugar onde você tem controle de quem chega perto e de quem sai. Amém? Bom lugar é um lugar que está sobre a sua vigilância. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, no capítulo 5. No versículo 8. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro escreveu assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu sei que se nós lermos esse texto isoladamente, irmãos, pode ser que você fique muito cuidadoso e pensando até que você deve temer o diabo. Mas não é isso que Pedro está falando. Esse versículo está dentro de um contexto. Eu quero que você leia comigo a partir do versículo 6. Ele está dando um conselho e deve ser incorporado à nossa vida de uma forma completa. Ele diz assim: olha, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A vida cristã, irmãos, não é uma humilhação diante do nosso inimigo. A vida cristã é uma humilhação diante de Deus. Nós ouvimos e cantamos aqui: diante da sua glória eu vou me humilhar.
O que significa humilhar? Significa estar totalmente aberto para receber da influência de. O que é soberba? Soberba é eu pensar que eu posso controlar a minha vida como eu desejo. Humildade, irmãos, e humilhação diz respeito a deixar que Deus possa conduzir a minha vida como Ele deseja. Os seus conselhos têm primazia sobre nós, amém? E Ele dá o conselho: humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Você não precisa trabalhar para ser exaltado ou para ser bem sucedido. Você precisa se humilhar debaixo da potente mão de alguém que pode fazer isso por você. Ele pode te colocar mais alto do que o que você se colocaria com o seu braço. E ele disse no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Louvado seja Deus. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. É a mão dele que vai te exaltar. Irmãos, quem pode te impedir quando a mão de Deus está te exaltando? Quem pode resistir sua vida se Deus está te levando para esse lugar de exaltação? Estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Estamos nas mãos mais fortes do que poderíamos estar. Ninguém pode fazer mais por você do que o que Deus já tem feito em Cristo Jesus. Mas ele diz, uma vez que você está nesse lugar, seja sóbrio e vigilante. Não porque você tem medo do seu inimigo, mas eu costumo pensar nisso, nesse texto, como aquele rebatedor do beisebol. Você vai ver um homem num campo de beisebol, ele está com aquele taco na mão, irmãos, e ele vai estar atento para aquele que é o lançador. Ele não está olhando para um lado ou para o outro. É até um perigo você falar com um homem que está com um taco de beisebol na mão, porque ele está pronto para rebater qualquer bola que venha contra ele. Você está comigo? Ele não vai se distrair, como o pastor falou. Distração, irmãos, é um perigo grande demais, e pode nos permitir ser roubados dessa vida eterna que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Mas você, como um crente atento, atencioso às palavras de Deus, você deve estar sóbrio e vigilante. Efésios no capítulo 5, ele diz, não ande como os que estão mortos, ou desperta dentre os mortos. Você sabe, irmãos, que a sonolência, ela é mais perigosa do que o sono em si, porque uma pessoa que está dormindo, ela está inerte, ela está parada, mas uma pessoa que está sonolenta, ela pode causar acidentes. Não sei se você já teve essa experiência. Eu uma vez fui fazer um exame e eu tinha que anotar o que eu estava fazendo a cada hora do meu dia, inclusive a hora de dormir, e eu notei, irmãos, que eu preparei tudo, deixei tudo certo e disse, na hora que eu for dormir eu anoto. Acordei no outro dia sem saber que tinha dormido. Você sabe do que é essa experiência? Você não consegue controlar a hora que o sono chega de verdade. Você não tem como dizer, estou dormindo, fecha os olhos e dorme. Não, aquilo vem sobre você. E várias pessoas, elas estão vivendo nesse estado de sonolência, de não estar atento, não estar sóbrio. Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 21, para os discípulos, uma advertência muito séria. Ele disse, olha, não deixe que o teu coração fique sobrecarregado das obras da carne, com as coisas dessa vida, para que aquele dia não te apanhe de surpresa. O que isso quer dizer, irmãos? Se nós não tivermos cuidado, esse mundo quer nos embriagar dos cuidados da vida, esse mundo quer nos embriagar das informações de derrota, de desgraça, como o pastor falou, esse tipo de exploração que o diabo tem tido acesso a fazer na vida de outras pessoas, e essa informação chega para nós dominadora, e a sonolência nos deixa inertes. Mas graças a Deus você não é o mundo, você não pertence ao mundo, você não está no mundo, você está em Cristo Jesus. Você está num ambiente onde vida eterna tem controle sobre a sua vida. E se você está aqui, irmãos, talvez até com algum sintoma de enfermidade, você não vai sair daqui carregando a mesma coisa, porque você está em Cristo Jesus. O poder curador de Deus, o poder que manifesta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, estão na sua palavra e estão em você, se você já recebeu vida eterna. Você só precisa despertar essas verdades. Amém, irmãos? Então, nós não podemos estar nesse estado de sonolência, não. Nós precisamos estar sóbrios e vigilantes, para que a gente possa aguardar e ver a manifestação de Deus a nosso favor.
cada centímetro do que Deus te disse vai se cumprir. Oh, aleluia. Eu só espero que você não se conforme em viver menos. Tudo o que Ele te disse vai se cumprir pontualmente, como foi dito. Agora, nós precisamos manter uma atitude de alerta, porque existe mesmo esse inimigo que está falando. E essa é a palavra que eu tenho no meu coração. Existe um inimigo tentando trazer intimidação para o povo de Deus. Intimidação. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Versículo 27. Você gosta de ler a Bíblia? Graças a Deus eu estou pregando na igreja certa. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Ele diz assim: acima de tudo, irmãos, ou vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica. Aquilo que o pastor falou na abertura do culto, nós estamos congregados e estamos em um mesmo propósito, somos parte de uma só família. Amém, irmãos? O mundo não vai te estimular a congregar, o mundo não vai te estimular a aceitar a forma de Deus trabalhar, segundo a palavra de Deus, mas nós podemos nos unir nesse lugar e, como o escritor de Hebreus diz, nos estimularmos às boas obras, nos estimularmos ao espiritual, aquilo que nos coloca nessa posição de desfrutar da vida eterna. Aí ele diz no versículo 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Eu vou ler para você na versão da Bíblia amplificada. Ele diz assim: em nenhum momento estejais amedrontados ou intimidados, em nada por seus oponentes e adversários, pois tal circunstância e ausência de medo, por tal constância e ausência de medo, será para eles um claro sinal, uma prova, um selo da iminente destruição deles. Oh, glória a Deus! Que inimigos têm soprado contra o mundo e falado contra o mundo? Irmãos, nós temos ouvido o que o diabo tem feito. O diabo tem falado que essa é uma geração mais doente do que as gerações passadas. O diabo tem falado que essa é uma geração que está em declínio. O diabo tem falado contra a moral nos nossos dias. Mas eu vou te dizer uma boa notícia, irmão. À medida que você agarra o seu novo estilo de vida, vivendo pela fé, combatendo o bom combate da fé, a tua constância é um sinal da derrota desses inimigos. Está guardado, alicerçado, combatendo o bom combate da fé. E eu vou terminar o versículo. Ele diz: é um sinal iminente da destruição deles, porém um sinal garantido e uma evidência da libertação e salvação de vocês. Oh, aleluia! O mundo prega crise. Nós estamos em Cristo Jesus, estamos seguros, estamos guardados, estamos protegidos, em nada podemos nos deixar intimidar, irmãos, por aquilo que está vindo contra nós. Pelo contrário, eu sei que nós estamos alerta, mas nós estamos muito confiantes na salvação que nós abraçamos. Amém, irmãos? Esteja alerta, para que ninguém roube aquilo que é seu. Existe um depósito cheio de toda a provisão de Deus para a sua vida. E eu vou te dar uma boa notícia: Deus não te deu só acesso a esse cofre, Ele te colocou em Cristo Jesus. Você está no lugar de toda plenitude, o lugar onde tudo o que Deus tem está disponível para você como filho de Deus. Agora, nós não podemos deixar, irmãos, que as vozes que surgem contra nós nos intimidem de viver a vida que Ele nos chamou para viver. Oh, aleluia! O mundo tem dito tantas coisas contra a igreja, mas eles não viram ainda a manifestação da vida que está em nós. Tem algo dentro de você que está para sair esses dias. Todo mundo pode olhar você como um milho de pipoca. Já já esse milho vai estourar. A vida que está dentro de você vai ser manifesta diante desses inimigos. Intimidar significa levar uma pessoa a viver em um padrão diferente,
por causa daquilo que foi dito. Nós temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que cederam à pressão. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Saul, irmãos. A Bíblia diz que eles tinham acabado de desfrutar de uma vitória, e ele precisava aguardar o profeta para chegar naquele lugar, e que eles pudessem levantar um altar e sacrificar o Senhor. Mas por causa da pressão das pessoas ao seu redor, ele decidiu descumprir as palavras que ele tinha ouvido da parte de Deus. Ele decidiu fazer algo por causa da pressão que vinha contra ele. E todas as vezes que você deixar o diabo ditar a sua forma de viver, você vai se deparar com frustração. O diabo diz: está faltando, você não vai conseguir resolver esse problema. Comece a ser avarento. Comece a amar o que você tem de tal forma que você não vai andar no princípio bíblico da generosidade. Com a igreja, com os irmãos, com a tua família, com o teu filho. Irmão, generosidade nos protege. O mundo diz que é problema, Deus diz que é solução. Não deixa o mundo confundir a solução de Deus na sua vida. Talvez o princípio que vai te livrar, em qualquer área, irmãos, eu estou simplesmente citando áreas aqui, mas o princípio que vai te livrar de entrar em problema é obedecer o princípio de Deus. Se Deus disse, ponto final, está falado. Eu posso lembrar, por exemplo, e agora nós vamos falar de um exemplo positivo. Davi estava no meio do povo de Israel e de repente estava indo levar a quentinha dos seus irmãos. Vocês conhecem quentinha? Marmita? Marmitex? Ele ia levando a comida para os irmãos. E ele ouviu: ei, tem um gigante aí. O povo de Israel estava acampado. Os filisteus estavam acampados. Mas se levanta um do meio dos filisteus, um gigante, dizendo: quem aí vai conseguir ganhar de mim no combate, um contra um? Se vocês ganharem de mim, nós vamos ser seus escravos. Mas se eu ganhar de vocês, vocês vão ser nossos escravos. Gigante, gritando, irmãos, afrontando o exército de Deus. E o povo começou a ficar tímido por causa do tamanho daquele bicho. Ele era grande mesmo. A história fala de pelo menos 3 metros. Oh, aleluia. Mas Davi chegou lá, irmãos, e começou a ouvir aquela história. E ele ouviu, irmãos, sobre os benefícios que estavam aguardando aquele que conseguisse matar aquele gigante. Ele viu todo o exército acovardado, pessoas que naturalmente teriam condições e habilidades suficientes para resolver o problema e ganhar de Golias. Mas um exército estava paralisado por causa de um homem. O que é um homem diante de um exército? Irmãos, ele podia ser grande, mas ele não era 2, né? Ele não era 3, ele era só 1. Mas o exército de Israel se acovardou e se viu tão inferior àquele homem. E de repente o jovem Davi escuta sobre iria receber uma recompensa em dinheiro. A filha do rei, eu acho que isso deve ter animado aquele jovem. A filha do rei. E que ele seria livre de taxas para o resto da sua vida. E aquilo colocou força no coração de Davi. Irmãos, Davi se levantou e disse: eu vou. E você sabe da história. Davi chega diante de Golias, irmãos, Golias intimidador, grande e falando insolências. E eu vou te dizer, queridos, o diabo vai tentar pintar uma autofigura de alguém muito grande, de alguém intransponível, invencível. Mas a boa nova de Cristo Jesus é que esse gigante já perdeu a sua força. Ele tem a arma da sua persuasão, mas eu vou te dizer, não existe persuasão que possa resistir à vida de Deus que agora vive dentro de você. Davi experimentava de uma convicção por causa do Deus em que ele servia. Uma unção estava sobre aquele jovem, ele tinha recebido uma unção que viria a se manifestar ainda no futuro, mas ele tinha tanta confiança em Deus, que ele chega para aquele gigante e começa a falar contra o gigante. Irmãos, pessoas zombam da igreja por causa das coisas que nós falamos, por causa da forma que nós agimos, e eles pensam, eles não estão sabendo de uma coisa, mas na verdade são eles que não sabem de algo que nós já estamos sabendo. Existe alguém muito maior a nosso favor, existe alguém que é muito maior do que o gigante. Deus não está olhando o gigante para cima, Ele está olhando o gigante de cima para baixo. Agora, nós precisamos combater o bom combate da fé, e dizer a esse gigante insolente: você não vai ditar como eu vivo. O que aconteceu? Davi ganhou de Golias nas suas palavras, em primeiro lugar. Golias disse: eu vou te matar. Irmãos, Davi não deixou que ele tivesse a última palavra. Eu gosto de pensar em algo que de fato Golias falou, mas Davi falou. Golias falou, Davi falou.
Davi correu para cima dele, jogou uma pedra, cortou a cabeça dele com a própria espada de Golias e nunca mais ele disse nada. Quem está falando contra a sua vida hoje à noite? Chegou a hora de colocar esse gigante no chão. Dentro de você existe um espírito que é muito maior do que aquele que está no mundo, combatendo o bom combate da fé. Nós não vamos permitir, irmãos, que o diabo nos prive de viver o melhor que Deus tem para nós. Ei, irmãos, Ele tem paz para a sua casa, Ele tem saúde para o seu corpo, Ele tem vida eterna se manifestando em cada área da sua vida. Nós só precisamos, irmãos, nos posicionar de tal maneira que não vamos deixar ser amedrontados por nada que o mundo diga. Não importa o que eles falam sobre a economia do Brasil, nós estamos em Cristo. Não importa o que eles falam sobre epidemias. Existem pessoas que, irmãos, elas têm uma fé tão forte na doença, que às vezes não está passando nem no hemisfério do planeta que elas estão, mas elas podem receber só por causa do medo que elas têm. Parece que o medo conecta essas pessoas com a desgraça de um outro lugar. Medo, aceitando aquela voz intimidadora. Irmãos, eu lembro também de 3 jovens que estavam levados cativos, eles nem estavam na sua própria pátria, Sandraque, Mesaque e Abdenego. E uma voz de afronta se levantou contra eles: se vocês não se curvarem a esse sistema, vocês vão para a fornalha. Eu nem preciso lembrar você conhece a Bíblia, você sabe o que aconteceu. Eles não permitiram que aquela voz fosse suficiente para dobrar os seus joelhos. Vou lhe pedir uma gentileza: não deixe que a voz que fala contra a sua vida tire uma noite do seu sono. Não deixe que a voz que fala contra a sua vida tire, irmãos, um sorriso do seu rosto. Eu vou te dar uma boa chance, fique feliz agora. Aquele que está ao seu favor, irmãos, é muito maior do que aquele que zomba de você, é muito maior do que aquele que fala contra você. Talvez, irmãos, pareça até mesmo aos seus olhos que não está indo tão bem. Não é pelo que você está vendo, não, é por quem habita dentro de você. A Bíblia diz que Golias, irmãos, zombou de Davi e o desprezou no seu coração. Por que Golias desprezou Davi? Porque Golias só trabalhava no âmbito visual. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou ficar feliz por você, só um segundinho. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto o diabo disser que a igreja não vai avançar, nós vamos crescer, vamos avançar, vamos conquistar territórios. Agora eu vou te pedir uma gentileza: não saia do território que Cristo confiou para você. Ele conquistou uma vida maravilhosa, Ele te conquistou a garantia, não de que você não vai passar por problemas, mas de que você vai passar por eles. Você não vai ficar neles, você não vai sucumbir neles, você não vai ser destruído, derrotado, envergonhado, você vai ser exaltado debaixo de uma mão muito poderosa. O nosso trabalho, irmãos, é não sair desse lugar de provisão que Ele construiu para nós em Cristo Jesus. Não, deixa Nabucodonosor dizer o que ele quiser dizer. Deixa ele fazer, irmãos, se levantar contra a igreja de Deus, tentando agir. A ação de Deus vai ser muito maior. Ele vai nos livrar na fornalha, Ele vai nos livrar nas estradas, Ele vai nos livrar em qualquer lugar que nós estejamos. Amém? Nós poderíamos falar tantas outras coisas aqui. Eu lembro do povo de Israel tendo a sua arca retirada, e eles colocaram a arca de Israel lá no templo de Dagon, e eles disseram: nós conseguimos roubar a glória de Israel. E eles dormiram, e quando acordaram, Dagon estava quebrado, com o pescoço destruído, de frente à arca de Deus. Porque de Deus ninguém zomba. Deixa eu te dizer algo hoje à noite, pelo Espírito de Deus: de Deus ninguém zomba. Você é de Deus. Você tem um dono. Você tem um possuidor. Você nasceu para a glória de Deus. Deus está vendo o seu final, querido, e tudo que você precisa fazer é permanecer debaixo desse guarda-chuva de proteção. Você é guardado na entrada, na saída, na direita, na esquerda. Vida eterna te pertence pela fé. Deixa que as palavras de Deus habitem na sua boca e no seu coração. Não deixa que as insolências tenham a última palavra. E você vai ver a vida de Deus se manifestando grandemente a seu favor. Você vai ver Deus cumprindo as suas palavras. Porque debaixo da obediência, irmãos,
Existe uma chuva de provisão que já começou a cair. Existem portas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você consegue ficar com cara de fome ouvindo tudo isso? Meu amigo, começa a ficar feliz hoje à noite. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O diabo disse não vai, Deus disse vai. Você vai prosperar mesmo que você seja colocado no deserto. A boa mão do seu Deus está sobre você. A boa mão do seu Deus está sobre você. Ah, pastor, mas lá no texto que você leu de 1 Pedro, eu estou finalizando. De verdade agora, de coração. 1 Pedro 5. Ele diz, depois de ter sofrido por um pouco, é Ele mesmo quem vai firmar, aperfeiçoar. Que sofrimento é esse? É o sofrimento de você ouvir a voz do gigante clamando contra a sua vida. E mesmo assim você decidir, eu vou ficar com a voz de Deus. É o sofrimento em razão à sua consagração. Não é sofrimento debaixo da pressão do diabo, não. A pressão que está dentro de você, a pressão interna, é muito mais forte do que a pressão do mundo. Minha esposa costuma falar sobre isso. Existem seres que vivem no mais profundo dos oceanos, nas regiões abissais. Mergulhador não consegue ir lá. Alguns aparelhos têm até dificuldade de ir lá por causa da pressão. Mas dentro daquele peixe, dentro daqueles animais, existe uma pressão interna que é mais forte do que a pressão externa. Existe algo que sustenta aqueles elementos na profundeza. Eu não sei que tipo de pressão está vindo contra a sua vida hoje à noite, eu quero orar por você. Eu sei o que Deus pode fazer com pressão, mas eu quero te dar uma boa notícia hoje à noite. O poder para suportar qualquer pressão que se levante contra você. A vida eterna de Deus em Cristo Jesus já está vivendo dentro de você, o diabo não consegue te destruir. Eu lembro do que o salmista falou, perdão, do que o profeta Isaías disse. Ele conhece a sua constituição. Ele sabe do que é feito cada célula do seu corpo. E Ele não está vendo você desistindo. Ele vê que você pode passar. E que você vai cumprir cada sonho, cada projeto, cada palavra. Quero que você fique de pé nesse momento. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja Deus. Se você está aqui com algum sintoma de enfermidade, eu nem vou fazer um apelo aqui na frente. Há algo sobre nós nesse lugar. Se você está com algum sintoma de enfermidade no seu corpo, eu vou orar primeiro por você. Levante suas mãos. Se você está com algum sintoma, só levante suas mãos agora. A unção de Deus está forte nesse lugar e vai trazer restauração sobre o seu corpo físico. Agora mesmo, se você está perto de um desses queridos, só coloque sua mão sobre ele. Eu vou orar agora. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, porque a voz do gigante nunca vai poder ser mais forte do que a voz daquele que tem a mão toda poderosa. Eu declaro agora restauração completa, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro o Senhor sendo glorificado com cura sobre a vida dos meus irmãos. E eu declaro que para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome, os meus irmãos estão andando em saúde divina, em vida eterna, na plenitude do Espírito, naquilo que você destinou para eles nesses dias. Recebe sua cura agora em nome de Jesus. Comece a ficar feliz agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. E a pressão foi embora. A vida de Deus é tão forte que mata a morte do diabo. Oh glória, oh glória. Você não podia fazer uma coisa, você pode fazer agora. Seja livre. Seja livre, seja livre. Agora eu vou orar por um outro grupo de pessoas e vou finalizar. Se você está aqui, irmãos, eu percebo isso tão forte no meu coração. Pessoas que talvez estejam perdendo a noite de sono mesmo. Uma noite de sono, irmãos, é muito importante para a sua vida. Você não pode deixar o diabo roubar isso de você, não. Pressão tem chegado, informações tem deixado seu corpo tão eletrizado que você nem está conseguindo dormir à noite. Eu percebo no meu coração de pessoas que estão ouvindo até mesmo vozes aqui.
Deus tem cuidado da sua vida e você não vai voltar para casa do mesmo jeito. A voz desse gigante vai cair por terra hoje à noite. A espada que Golias carregava, pensando que ia trazer vitória sobre Davi, foi a espada da sua própria vergonha, que cortou o seu pescoço. A unção, eu vejo um óleo de alegria caindo sobre pessoas aqui hoje à noite. O diabo pensou que ia te atormentar, você vai atormentar o diabo. Feche seus olhos e levante suas mãos agora. Deus não precisa de muito tempo para desfazer o que o diabo construiu com vários anos de informação. A unção está vindo sobre você agora. Óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria, óleo de alegria. Receba a sua provisão agora. Recebe agora, recebe agora, recebe agora. Oh, aleluia, aleluia. Celebramos a tua bondade nessa noite, Pai. Te damos graças, porque muito maior é a sua força para livrar do que as afrontas proferidas contra o seu povo. E eu declaro que onde havia palavras negativas, Pai, a sua verdade está prevalecendo nesse momento. Será dito, será feito conforme você nos disse. E nós não vamos arredar 1 centímetro. Mas eu declaro que as palavras lançadas sobre esse lugar, Pai, palavras de portas abertas, palavras de expansão, palavras de uma profunda colheita. Nós não deixamos guardado, Pai. Nós abrimos eu vejo um compartimento sendo aberto, e essas palavras voltando à tona, tomando parte da tua confissão, tomando parte nos seus pensamentos, porque está muito perto. Vai se cumprir conforme o Senhor disse. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vai se cumprir conforme Ele disse. Louvado seja Deus. Uma noite gloriosa, uma palavra que vem direto do coração de Deus, uma proposta para que nós, firmes nas promessas, veremos aquilo que oramos, aquilo que é a promessa dele na sua palavra para nós. Estamos aqui com o pastor e diretor nacional e internacional do Centro de Cura, Rafael Marques. Amém, glória a Deus por essa palavra que é verdadeira, eficaz. Eu sou grato pela sua vida que assistiu. Eu creio que Deus pode tocar você onde você esteja. E o nosso desejo é que você também venha nos conhecer, que você não fique apenas assistindo pela internet, mas que você participe conosco. Existe uma unção sobre esse lugar e certamente essa unção vai cair sobre a sua vida. Então esteja conosco, vai ser um grande prazer, foi uma bênção estar com você, e que você possa andar à luz dessa palavra, em nome de Jesus. Amém, o convite foi feito, você já sabe, Rua Deputado Lacerda Franco, número 63. A nossa transmissão ao vivo já está agendada, próximo domingo às 18 horas, mas esperamos vocês aqui. Uma ótima noite.